Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente eleito pelo povo Lula. Mas aqui a Gleisi Hoffmann, que é essa ministra, ela estará humilhando, esculhambando, esculachando, detonando com essa narrativa bolsonarista de PL de anistia. Eles querem porque querem dar anistia para todos os golpistas lá do ato golpista que aconteceu em 2023. E não só isso, eles também querem dar essa anistia para o Bolsonaro, mesmo ele ainda nem ter sido julgado, mas já querem. E o bolsonarismo não conseguirá isso, porque a Gleisi Hoffmann vai deixar claro isso aqui para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Seja membro do canal também. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. De urgência da anistia. Tem alguma conversa com essas siglas a respeito disso? Porque é uma pauta com a qual o governo discorda dessa pauta, né? Então tem algum diálogo com esses partidos em relação a isso? Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto, até porque se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto, querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. É exatamente isso que eles querem, Gleisi Hoffmann. Esses golpistas não passarão sem anistia. Isso não está explicitado. Quando a gente fala com alguns parlamentares, eles ficam bastante, enfim, não sabem sobre isso. Não, mas isso não é do 8 de janeiro? Não, não é do 8 de janeiro. Isso tem a ver com um substitutivo que foi apresentado e que pega todo esse período. Então eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país, ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar, e inclusive planejaram uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer. A Gleisi Hoffmann representa demais. É uma grande protetora do presidente Lula. É uma grande aliada do presidente Lula. Longa vida, vida longa para a Gleisi Hoffmann. Quem a senhora acha que irá enfrentar Lula? O governador Tarcísio de Freitas é uma possibilidade? Olha, primeiro dizer que o presidente está muito disposto, com energia, com muita vontade, está aí lançando os programas, os projetos, viajando. A gente espera muito que ele seja o nosso candidato, é o que nós defendemos, mas tenho certeza que ele tem disposição para isso. Em relação a quem vai ser o adversário, não nos cabe escolher, qualquer um que seja, nós vamos ter que enfrentar e vamos enfrentar como já fizemos em outras eleições. Ministra, a gente está vendo todo esse movimento da oposição sobre o PL da anistia. Alguns parlamentares até que são de partidos da base, mas mais à direita, têm manifestado apoio. O PL está aí correndo para conseguir o número de assinaturas necessárias, já falou em apresentar pedido de urgência, está tratando disso como a prioridade do partido no Congresso Nacional. A senhora deve estar acompanhando. É uma questão prioritária aplacar o apoio ao PL da anistia para o governo, e houve algum pedido do presidente Lula, a senhora, nesse sentido? Olha, nós somos contra esse projeto, não é por interesse do governo não, é por interesse do país. Não pode acontecer anistia. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil e foi muito grave isso, porque esse projeto da anistia não é para quem foi preso em 8 de janeiro, e eu quero falar um pouco sobre isso, mas é desde o final da eleição. Pega todos os atores que cometeram algum crime, alguma impropriedade até 8 de janeiro, então, para frente, inclusive, de 8 de janeiro. Então, é um projeto
projeto para livrar o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que Bolsonaro foi um dos artífices do golpe, um golpe de Estado que teve várias etapas e tentativas, né? Teve documento escrito dentro do Palácio do Planalto, reunião com militares, teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, vocês sabem, estava lá a tentativa de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não foi brincadeira. Teve a explosão de bombas no aeroporto, queima de veículos e invasão da sede da Polícia Federal lá antes da diplomação do presidente Lula. Então, que culminou com os atos, com o ato do 8 de janeiro, que foi o último, foi a tentativa final que eles quiseram fazer. Então a gente tem que ter muita clareza do que nós estamos falando quando fala desse PL da anistia. Esse projeto é para livrar o Bolsonaro, é isso. E eles fazem esse discurso dos presos no 8 de janeiro. Ali não tem inocente, desculpa, esse tipo de argumento não cabe. Vamos combinar aqui, ó. Cerca de 570 pessoas foram liberadas. Por quê? Porque fizeram um acordo com a PGR. Pagaram multa, saíram da rede por 2 anos, assistiram a um curso sobre democracia. 400 pessoas poderiam ter sido liberadas também, se negaram a fazer acordo. Então, se negaram a fazer o acordo, é porque realmente elas tinham o objetivo de fazer o que fizeram. Então, não são inocentes. Não são inocentes mesmo. Essas pessoas queriam sim estar lá. Elas queriam ter dado o golpe. Não conseguiram porque de alguma forma a justiça brasileira e o bolsonarismo é tão covarde que não foram adiante. Pena para essas pessoas, golpistas na prisão, sem anistia. Muito obrigado, Gleisi Hoffmann, por deixar claro o que o bolsonarismo é aqui no Brasil. É o desrespeito, é o caos, sem anistia. E das mais de 300 pessoas que foram condenadas, as penas variam entre 1 e 17 anos. Então eles estão vendendo uma coisa que não é verdade, não são senhorinhas que estão lá e que pegaram 17 anos. Então esse debate da anistia, a gente tem que colocar ele no lugar certo. O que está em movimentação no Congresso Nacional é a liberação do Bolsonaro, é disso que trata aquele projeto de lei. E nós somos contra, e já vou dizer, não é uma questão de interesse de governo, é uma questão de interesse do país, da nossa democracia, da nossa história. A gente não pode permitir essa anistia. Ministra, falando sobre outra proposta que ganhou as ruas, tem ganhado popularidade nas redes sociais, que é o fim da escala 6x1. O presidente Lula tem uma posição sobre esse assunto, o governo federal vai encampar essa proposta da deputada federal Erika Hilton, também com aquela interface do PT, porque o PT, com o Reginaldo Lopes, também propunha a mesma pauta. Nós sempre fomos a favor do fim da escala 6x1. Presidente Lula também, as centrais sindicais, essa é uma luta antiga. E nós temos que travar esse debate no Congresso Nacional, porque isso atinge milhões e milhões de trabalhadores. Bem, pessoal, a Gleisi Hoffmann, ministra do presidente Lula, agora está falando um pouco mais sobre o fim da escala 6x1, que é uma causa importantíssima também, nós veremos a seguir. Mas ela também deixou claro, ela humilhou, esculachou, esculhambou, detonou, humilhou o bolsonarismo e essa tentativa de narrativa de PL da anistia para livrar a cara do Bolsonaro antes mesmo de ter sido julgado. Já estão com medo, já estão antecipando a jogada antes mesmo de ter acontecido o julgamento do inelegível. E temos que ter uma alternativa para quem tem um pequeno negócio, né, que depende também de 1 ou 2 funcionários e que vai ter dificuldade de se adaptar numa escala diferente. Então, nós temos um problema aqui, uma situação que é de justiça, o trabalhador ter pelo menos direito a 2 dias por semana, né, porque você tem a escala 5x7, que seria a mais geral, e óbvio que tem diferenciadas daí por categorias, né, tem categorias que têm escalas diferenciadas, mas eu diria a substituição da 6x1 com certeza seria por uma mais geral de 5x7, né? Descansa 2 dias, trabalha 5, que muitas categorias já operam. E temos que ver o que nós vamos conversar e fazer com quem tem pequenos negócios, que emprega 1 ou 2 pessoas, que teria dificuldade financeira de bancar a escala 5x7. Agora, as grandes lojas, as grandes atacadistas, esse pessoal tem condições sim, com certeza, de bancar uma escala diferente da 6x1. Nós somos a favor. Olha isso, causas importantíssimas que a Gleisi Hoffmann, que é uma política competente, boa, bom caráter, única, diferente de todo o bolsonarismo,
E aqui ela deixou claro, além dessa pauta 6x1, ela deixou claro, ela humilhou, ela deixou claro que o Brasil, o Lula, o governo Lula, não quer anistia. Não quer anistia para golpistas lá do lado de janeiro de 2023. O golpe não aconteceu porque vocês foram covardes e a justiça brasileira aconteceu de alguma forma. Que bom, que bom. Estamos felizes, estamos vivendo numa democracia e tudo isso graças ao Lula. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Seja membro do canal. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima. Se cuidem até lá. Fui.